Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso grande bate-papo sobre carreira, sobre caminho, sobre trilhas. Na verdade, assim, o objetivo é falar sobre carreiras com você que é jovem, está escolhendo a sua carreira, com você que está no meio da carreira e que quer se reposicionar, com você que estava achando que vai se aposentar, mas agora ainda tem mais uns 10, 15 anos de carreira pela frente. Mas o objetivo aqui não é falar da forma conceitual, né? E apesar de que estou trazendo aqui, vou apresentar daqui a pouco uma professora, uma doutora e professora em recursos humanos, mas o objetivo é a gente contar histórias e a partir dessas histórias e dessas experiências profissionais, né, já que é uma professora que atua nessa área, a gente poder falar um pouco sobre o que é a carreira, o caminho e quais, né, como que a gente vai trilhando esse nosso caminho pela vida e pela carreira. E para falar disso, hoje trouxe aqui, né, a Otávia Sala, que é professora, coordenadora de um curso de RH, né, e vai nos contar bastante esses dois lados, da sua própria história, mas também falar um pouco sobre recursos humanos. Então, seja bem-vinda, e eu vou pedir para você já contar, assim, como que a Otávia se transformou em uma professora, em uma doutora, né, em gestão de pessoas, uma professora, uma coordenadora de curso. Qual foi o caminho que você trilhou lá desde o início da sua carreira? Primeiro, Fabiano, muito obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui, uma honra poder compartilhando histórias, né? Sim. Muito bom a gente compartilhar histórias. Então, vamos lá. Eu sou filha de pais professores, sociólogos. Então, eu falo que, assim, eu sempre tive o meu plano A muito claro na minha vida, seguir a carreira acadêmica. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis seguir a carreira acadêmica, por exemplo, né, dos meus pais em casa, ia com eles na faculdade, ajudava a olhar prova, fazia aquelas coisinhas assim, né? Então a área acadêmica sempre teve muito assim forte, batendo para mim assim nas minhas escolhas. E aí eu me formei em administração, eu fiz o curso de administração, que é uma área muito generalista, né? Que eu até acho que a grande vantagem de quem parte para a administração, e assim, eu entrei na faculdade muito nova, entrei com 17 anos, então aquele momento que eu não sabia o que eu ia fazer. O primeiro vestibular que eu prestei foi engenharia química, porque eu era muito boa de química. Você sabe que na escola. Só pegar um gancho nisso aí, rapidinho. Um dos objetivos do Somos Mais Que Um, desse podcast, porque esse aqui é um projeto mais antigo, mas do podcast foi isso, né? Meu filho está com 17 anos e está nesse momento da escolha. E cada dia é uma coisa diferente, Cada dia é uma coisa diferente. Então, assim, a gente carrega isso, né? O que a gente é bom na escola? E eu era muito boa de química. Era a matéria que eu mais me dava bem. Falei, bom, então vou fazer engenharia química, né? E eu me lembro que foi uma tragédia, assim, ó. Você chegou aí pro curso? Eu não passei no vestibular. E aquilo me deixou tão impactada. Eu falei, nossa, mas eu era tão boa de química. E quase zerei a prova de química, que eu fiquei extremamente traumatizada. E tinha 17 anos, e aí eu falei, aí fomos estudar, na nossa época tinha aquele guia de profissões, que a gente vai estudar, não sei o quê. E meus pais sempre, em casa, eu gosto de falar assim, em casa nós nunca tivemos a opção de não estudar. O estudo sempre foi prioridade dentro da minha casa, né? Então a gente não tinha, vou terminar o ensino médio e vou trabalhar. Não, você pode até trabalhar, mas primeiro você vai estudar. E aí, meu pai falou, por que você não pensa em administração? Que é um curso mais generalista, e lá dentro da faculdade você vai ver outras áreas e você se encontra, de repente, numa área, né? E aí eu falei, tá bom, então prestei, eu sou mineira, né, e fiz faculdade em BH, mas eu sou de Viçosa. Então fui para BH, fiz faculdade, e dentro da faculdade simplesmente me apaixonei pela área de recursos humanos. Eu não tinha ideia da área de recursos humanos da forma como ela é hoje construída, né? Então, quando ainda fiz faculdade, era um outro RH, era um outro olhar. Mais um DP, né? Isso, que a gente vai, né, falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu me encantei, assim, e até em determinado momento eu falei, puxa, eu podia ter feito psicologia. E aí eu falei, não, mas vou seguir na administração. E como eu tinha muito a certeza da área acadêmica,
Então, assim que eu terminei minha graduação, eu fui para o mercado, trabalhei um pouco, depois eu entrei no mestrado, e aí no mestrado eu busquei a área de recursos humanos. Então, meu mestrado foi dentro da linha de recursos humanos, inclusive foi em carreiras, foi gestão de carreiras, e depois eu fui para o doutorado, e aí também fiz o doutorado dentro da área de recursos humanos. Legal. Posso pegar um gancho aqui numa coisa interessante? Nós já estamos, aqui está no 31º episódio do podcast, eu estou muito feliz porque o podcast tem menos de 4 meses e a gente já está aí com 30 episódios muito interessantes, porque são pessoas que contam histórias. Se eu analisar todos esses 31 episódios, tem umas 4 ou 5 pessoas que fizeram a escolha lá no início e estão nessa carreira até hoje. Todas as demais são pessoas que escolheram um caminho e depois falaram, não era esse. Não era esse. E foi pro outro caminho. Então essa história que você está falando, né, de ter muito claro, tudo bem, você teve aquela história de ir para química, né? Tentei, mas logo vi que não era. Mas esse relato seu de, olha, desde o início eu enxerguei isso e eu tinha muito claro a questão, é raro. A maioria das pessoas, e você como professora sabe disso, porque você lida com jovens, né, entrando, sim. A maioria das pessoas não tem essa clareza, né, do que quer. A carreira vai meio que acontecendo. Sim. E isso é tão interessante porque, assim, eu falo que eu fui privilegiada pelo contexto em que eu estava inserida ali, né? Mas a minha irmã foi totalmente oposto, assim, do que a linha acadêmica. Sim. Então de você, de repente, eu estava na família certa ali e que brilhou meus olhos desde sempre a academia. Então acho que mesmo se eu tivesse entrado na química, mas talvez eu também iria para a academia dentro dessa área. E seguir a área acadêmica sempre foi claro, né? Muito claro. A minha questão era em qual área que eu iria, para qual curso eu iria. E acho, Fabiano, você mencionou do seu filho, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem muito grande, né? Jovens saindo do ensino médio, tendo que fazer escolhas que aí a gente tem o peso de, será que eu tenho que carregar isso até dar certo? Até que ponto, né? Ou deu certo até um determinado ponto e... Tem uma pressão da família, tem uma pressão da sociedade, tem a pressão da carreira da moda. Perfeito. E do sucesso, né? Quem não quer ter sucesso? Mas o que como mensura sucesso, né? Muito intangível, né? Sim. Às vezes o sucesso para mim é muito diferente do que é o sucesso para você, sim, né? E ambos estamos numa trajetória de sucesso. Vou te contar, a minha carreira é muito diferente da sua. A minha família não tinha as condições, quando jovem, de estudar. Todos nós, com exceção do meu irmão mais novo, que é bem mais novo, ele conseguiu continuar já assim direto do ensino médio para o ensino superior, mas os irmãos mais velhos todos primeiro trabalhamos para depois estudar. Mas a educação mudou a vida de todos nós. Nós damos um valor absurdo para a educação. Eu falo isso com meu filho todos os dias. Sim. A educação muda vidas. Sim, né? Sim. No meu caso foi muito depois, né? Eu cheguei lá na frente e falei assim, poxa, não é isso que eu quero da minha vida. Eu quero um outro caminho para a minha vida, que é mais comum de acontecer. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E você falou sobre isso, né? Eu estou fazendo um trabalho com o diretor, os professores da escola que meu filho está. Um trabalho voluntário que eu estou fazendo lá com ele, de ensino médio. E a gente está discutindo exatamente isso, né? Você tem os jovens que acham que sabem o que querem, que é o que você falou assim, eu achei que era química. Eu achei, Acho que sabe o que era, porque, muito porque claro. A gente vai numa ideia daquilo que eu sou bom no ensino médio. Perfeito. Então é tão interessante, desculpa, né, te contar. Não, nós estamos batendo papo, pode Eu sou boa no ensino médio de química, mas eu quase que zerei a prova do vestibular. Então vem uma frustração, você fala, nossa, aquilo que eu tinha certeza que eu era boa, eu não sou. E agora, né? E isso, depois eu quero puxar esse assunto, porque ele é muito interessante, porque nós vamos falar de um outro tema aqui, mas só para ir nessa linha aqui e terminar ela. Tem o outro que não sabe. O meu filho, cada dia, ele quer uma coisa. E legal, não tem problema. Não tem problema. E eu acho que você deve ver isso muito na FATEC lá também, né? E a gente vê isso nas graduações. Quantos alunos entram e falam, não era isso que eu queria.
né? E às vezes quer mudar, se mudar no meio do curso, que bom ainda, porque você ainda mudou. Isso, ainda está dentro, né, assim, da importância, dando a importância para a graduação, né? Sim. E só um ponto, que aí eu queria que você discutisse isso. Essa percepção que você teve, por isso que eu gosto das histórias. A gente podia falar aqui, conceitualmente, o jovem está muito... a pessoa que está ali, né, saindo do ensino médio, está muito jovem para escolher a carreira. Você está falando da sua vivência pessoal. As escolas também, o que é ensinado ou o que é cobrado na escola, nem sempre é o que você vai precisar na faculdade. Então você acha às vezes que você é bom em alguma coisa e gosta de alguma coisa, mas não é bem aquilo, né? Sim. Eu acho assim, o que eu percebo primeiro, né, estando dentro da universidade, dentro da faculdade, essa mesma pressão que eu tinha, né, de ter a escolha, e aí a gente recebe esses alunos e fala, nossa, mas não era isso, o curso não era, e tá tudo bem, né, eu falo, tá tudo bem, não tem problema você descobrir outras coisas, né, se encantar por outras áreas. Eu acho que assim, Fabiana, a gente tem que, é muito cruel falar, né, assim, com 17 anos você já tem que fazer uma escolha de carreira, e até se a gente for pensar um pouquinho na parte mais conceitual, as carreiras hoje estão mais curtas, né? Você não vai ficar o resto da vida numa carreira. Você não vai carreira. ficar. Então, antigamente, né, até meus pais trilharam uma carreira numa única instituição. Isso não é o reflexo que a gente enxerga hoje em dia do mercado em si, do movimento do mercado e do movimento das pessoas. As carreiras hoje estão muito mais curtas, as pessoas ficam pouco tempo em determinadas áreas, as transições de carreira, mudanças de área, e isso está cada vez mais comum. E até interessante porque antigamente, dentro da área de RH, isso nem era bem visto. Sim. Né? Não, eu digo que antes era assim, né? Na geração dos nossos pais, arranja um emprego e fica aí a vida inteira naquela empresa. Isso. E isso era uma carreira de sucesso. Isso é uma carreira de sucesso, exatamente. Na minha geração, que é anterior à sua, a gente começou a ouvir assim, não, tudo bem, você pode mudar 1 ou 2 vezes de emprego, mas não muda muito, não, porque senão vai sujar a sua carteira. Vai sujar a sua carteira, A sua geração, ela já vem assim, talvez você vai ter que mudar de carreira no meio. Sim. E essa geração agora, assim, ela não sabe se daqui a 5 anos essa profissão vai continuar existindo. Sim, e a geração de agora é uma valorização das experiências. Então, assim, a experiência que você teve dentro da carreira que durou 6 meses, a experiência que você teve e essa experiência que você pode agregar para a organização. Então, hoje há uma valorização pela organização da experiência que você construiu em outros contextos e essa experiência que você pode agregar dentro dessa organização, né? Tem a questão cultural das empresas, né? Tem uma série de questões. Mas enfim, só pra gente, né, desse termo aí de carreira e da minha construção. Então eu acho que assim, é muito cruel, né, a gente ter que tomar decisões tão cedo, é muito cruel a gente se cobrar uma carreira de sucesso, mas a gente tem que passar por aquilo, né, porque a gente só tem essa maturidade, a gente consegue só ter esse olhar agora. Agora eu enxergo, agora eu olhando lá pra trás, eu falo, nossa, ainda bem que não deu certo a área de química, porque é totalmente diferente se eu for pensar a área de química e uma área de ciências sociais aplicada, né? Eu fui totalmente, assim, contrária. E meu encantamento pelas pessoas, pela área das pessoas, é absurdamente maior do que eu me imagino fazendo qualquer outra coisa. Eu falo assim, eu só sei falar disso, eu só sei fazer gestão de pessoas, eu só sei profissionalmente, né? Mas hoje eu consigo enxergar, porque agora eu já estou num cenário, isso, né? e você olhar de fora, agora eu já consigo olhar de fora. Eu, a menina com 17 anos, que fez uma escolha e não sabia, e de repente eu fiz uma escolha, e que eu acredito também que eu fui muito bem instruída, né? A partir do momento que meu pai falou para mim assim, que tal administração? Que é um curso que te dá uma possibilidade, né? O leque de áreas se torna muito maior do que um curso que é uma área específica. Mas é isso, assim, a gente, eu falo bastante, né? Meu plano A. Por que eu falo que é plano A? Que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar aqui, né? A carreira de professor às vezes é muito plano B, né? Até as pessoas, né? E até para as pessoas, né? Você trabalha ou você só dá aula, né? Então,
poxa, eu trabalho, é o meu, por isso que eu falo, é o meu plano A. Seguir a carreira acadêmica foi a minha escolha, né? Foi a minha aposta, foi a minha decisão. Eu não tenho o meu plano B, eu sigo dentro do meu plano A. Sim. Você sabe que isso é interessante, eu queria voltar numa frase que você falou que eu achei muito interessante, que é o que é uma carreira de sucesso. E como eu converso aqui com muitas pessoas que fizeram mudança de carreira, essa é uma pergunta que faz muito sentido, porque assim, vou pegar o meu exemplo. Eu era muito bem sucedido financeiramente na minha carreira inicial, que era uma carreira na área comercial, na área de logística, na área executiva. Ganhava dinheiro, mas estava doente, estava infeliz, já relacionamentos, né, estragados, estresse e tudo mais. Quando eu fiz um momento de carreira, que eu fiz uma transição planejada, fui fazer mestrado, fui, né, estudar, porque eu vi que o que eu queria fazer era dar aula, muitas pessoas falavam assim, você é louco, você vai sair daquela empresa que você ganha X para ganhar 1/3 do que você ganha? Eu falo, cara, você não está entendendo. Eu fiquei muitos anos na graduação, depois fui para pós, depois voltei para consultoria e atuo em vários assuntos, mas assim, a carreira acadêmica, ser professor, e principalmente da graduação, você já deve ter tido a experiência de dar aula para pós e para graduação, são experiências muito diferentes. A graduação, ela tem uma questão, o sucesso é quando você vê um aluno seu se encaminhar na carreira, ou lá na frente falar, puxa, professora, aquele negócio que você me ensinou lá atrás, isso é uma carreira de sucesso. Sim, né? Perfeito. Por isso que eu falei, o sucesso é muito intangível, né? Cada um mensura sucesso. E pra gente é isso, pra gente, eu acho assim, Fabiano, hoje a gente disputa as salas de aula com a tecnologia, coisas que a gente não tinha há 10 anos atrás, né? Então, quando eu comecei na docência e também, certamente quando você começou, era diferente a gente disputar a atenção do aluno. Então, hoje, que a gente tem a tecnologia dentro da sala de aula, e a gente tem que ter, sim, a gente tem que saber equilibrar, a gente tem que saber... O mundo é digital. O mundo é digital e a gente tem que saber de que maneira a gente usa a tecnologia, né, para potencializar o ensino, a aprendizagem e essas trocas. Mas eu acho que hoje está um desafio maior porque a gente tem as distrações e a disputa da tecnologia, né? E então acho que quando a gente vê assim um aluno que chega para você e fala que você agregou algo e às vezes você nem falou uma questão conceitual, né? Às vezes você nem ensinou algo técnico, vamos colocar assim, uma aprendizagem técnica, mas às vezes até um comportamento, às vezes uma atitude. Uma história que você conta uma história sua. Perfeito, a gente se torna muito espelho para eles, né? Então eu acho que quando alguém se identifica com a sua história, com o seu comportamento, com a sua atitude, eu acho que isso para mim já é um sucesso muito grande. Eu falo, nossa, pelo menos estou conseguindo plantar uma semente em uma pessoa, estou conseguindo mudar um olhar, um comportamento de uma outra pessoa. Quando eu vejo, nós lá na FATEC, na faculdade, o curso de recursos humanos é no período da manhã, né? Então a gente tem um recorte diferente de cursos do período matutino e cursos do período noturno, né? O aluno noturno, ele paga o próprio curso, ele já trabalha na área. Já trabalha, já tem uma maturidade profissional totalmente diferente. Os nossos alunos do matutino são alunos que muitos estão vindo do ensino médio. Então a gente recebê-los e ver assim, nossa, às vezes não tem nem a ideia o que é uma faculdade, né? Quais são as oportunidades que ele vai ter ali dentro e que cabe a ele pegar, né, abraçar as oportunidades. Nós estamos dando todas as oportunidades. Eu falo, nós estamos dando todas as oportunidades, mas vocês precisam estar aqui de corpo e alma. Né? Às vezes eu vejo que os alunos, eles não aproveitam as oportunidades. Então, assim, tem lá, em algumas instituições, tem lá uma empresa júnior, tem lá um estágio, tem alguma coisa, e o aluno, depois ele fala para você, mas eu passei pela escola e assisti aula. E nada aconteceu, não agregou em nada, né? Então, eu vejo assim, quando eu vejo esses alunos do matutino, saíram de um ensino médio, 18, 19 anos, muitos não têm a estrutura que eu tive, do incentivo à educação, do incentivo à faculdade, do incentivo, e de repente se descobrindo e falando assim, professora, como que eu não, né, assim, por que eu não pensei nisso antes, assim, que mudança, você não faz ideia, o que na minha vida tá mudando,
que entrou agora, que está começando agora. Então, isso para mim, eu falo, não, eu estou numa carreira de sucesso. Eu acho que esse despertar, isso é imensurável, né? A gente não tem... Eu quero pegar 2 ganchos. Vou pegar um tanto de gancho. Vai. Primeiro é o seguinte, você falou uma coisa que é verdade. O professor, eu dei aula de graduação até 2011, 2012, depois fiquei quase 15 anos sem dar aula de graduação, e ano passado voltei para a graduação por uma questão pessoal. Mas eu gosto da graduação. Eu dou aula de pós, mas eu amo a graduação. Ela é diferente. Porque você mexe com as pessoas. Sim. E hoje eu sinto uma diferença absurda do aluno de 15 anos atrás para o aluno de hoje. Absurda. Aliás, eu acabei de fazer uma entrevista aqui com uma outra pessoa, que também é professora de graduação, e ela estava falando exatamente isso, assim, ó, se você dá aula teórica, a aula é chata, se você pede para fazer uma atividade, ele não quer participar, se você traz alguém para falar, ele fica no celular, então é difícil, é desafiador. É desafiador. Eu falo que o professor ele tem que ter essa competência, mas outra coisa que mudou é o seguinte, como o conhecimento está aqui no Google, no ChatGPT, nas IAs e tudo mais, o papel do professor não é mais transmitir conhecimento. Perfeito. Isso que você falou de que o professor, a postura, né, do professor, o que ele relata da vida dele ou das experiências das empresas, ele é muito mais um tutor no sentido de que ele direciona as experiências do que efetivamente um transmissor de conteúdo. Perfeito. Que era o que a gente era antes. Né? E foi o que eu tive também, né? Por exemplo, a minha passagem na minha graduação talvez foi mais isso. Professores que transmitiram conhecimento para mim. E aí eu acho interessante 2 coisas a gente pensar, né? Concordo totalmente, assim, mudou totalmente a postura, e por isso que tem que ser o plano A, porque senão também passa a não funcionar para o profissional que está ali, né? Porque você precisa se adequar, você precisa se atualizar, você precisa encontrar novas formas de falar sobre o mesmo assunto. Sim, perfeito. Né? Então, encontrar novas formas vai exigir de mim, professora. É a profissão professor, né? É a profissão, exatamente. Agora eu preciso usar gamificação, agora eu preciso colocar IA dentro dos meus assuntos de recrutamento e seleção, dentro de treinamento e desenvolvimento. Então você precisa encontrar novas formas para passar os mesmos conceitos. Porque o que é conceitual, isso não muda. A gente adequa em ferramentas, mas o cerne conceitual, isso a gente teórico, isso a gente não muda, né, Fabiano? Então eu acho que isso, eu vejo, por exemplo, colegas por onde eu já passei, eu estou na docência há mais de 10 anos. E eu falo assim, poxa, é pesado mesmo para quem não é o plano A. É pesado, porque assim, que start eu tenho para buscar outras coisas para trazer para a sala de aula. E aí você chega em sala de aula querendo só transmitir conhecimento, você não tem a resposta do teu aluno. Porque aí o aluno, vocês não estão conversando, vocês não têm uma... Eu falo assim... E você com essa experiência lá de alunos que não tem experiência de mercado, ainda deve ser mais complexo. Mais complexo. Eu falo assim, eu acho que tudo é uma troca. A gente só evolui com troca, a gente só cresce com troca. E na divergência a gente cresce, a gente evolui, na diversidade a gente troca, né? E a partir do momento que você não mudar essa chavinha para agora eu não sou mais aquele que só transmite conhecimento, eu tenho que ser aquele que ajuda a pensar, que ensina a pensar. Mas o ensinar a pensar é muito difícil, porque também é algo muito intangível, né? E cada pessoa é diferente, cada pessoa reage. Cada pessoa tem um processo de aprendizagem, de habilidade. E aí eu acho tão interessante que eu vejo, por mais que eu tenha uma turma do matutino, a grande maioria da mesma idade, da mesma faixa etária, com a mesma falta de experiência profissional, há uma diversidade muito grande, né? E aí nessa diversidade, Fabiano, a aula não vai funcionar da mesma forma para todo mundo, né? Esse é um dos grandes problemas da educação como ela é hoje, né? A gente quer dar a mesma aula
para todas as pessoas. Eu me lembro que quando eu fiz mestrado, eu tinha os professores que vinham com aqueles papéis, tudo já sujo, tudo já antigo. Eu falava, nossa senhora, que vem de 20, 30 anos usando, né? Sim. Só que hoje há uma necessidade muito grande do nosso papel em olhar o outro, prestar atenção no outro. Então eu tenho uma turma de 40 alunos. Eu preciso estar atento e prestar atenção. A melhor forma de aprendizagem. É claro que eu não vou conseguir atender a todos. Mas, de repente, numa semana eu faço uma aula mais dinâmica, com mais atividades, que eu vou conseguir uma aprendizagem do número X. Na outra semana eu faço um pouco mais teórica. Na outra semana eu misturo as duas. Só que isso requer meu tempo. Sim. E o quanto a gente está disposto e disponível para dar o nosso tempo para o outro. Aí pego numa coisa que eu quero pegar um gancho, uma coisa que nós tínhamos discutido anteriormente, porque vai ligar uma coisa na outra aqui. Eu vejo que quando você pega, por exemplo, uma universidade, você pega cursos de licenciatura, por exemplo, os professores são professores, eles vivem, né, a profissão A deles, o plano A deles é ser professor. Tanto que eles fizeram ali cursos de licenciatura e estão lá atuando como professores de licenciatura. Eles vivem a escola. Quando a gente vai para o curso de administração, eu vou falar especificamente do curso de administração, mas você pode falar isso do curso de publicidade e propaganda, você pode falar isso do curso de jornalismo, você pode falar isso de alguns outros cursos. A grande maioria dos professores, na verdade, são profissionais de mercado que também, como atuam, um plano B, dão aula. Sim. E esta dedicação é completamente diferente, porque assim, totalmente é o que você falou, diferente. Eu tenho que ter tempo para montar uma aula, eu tenho que ter tempo para me dedicar àquilo, eu tenho que ter tempo, e o cara é profissional, ele é consultor, ele é executivo de uma empresa, e ele não tem esse tempo. Isso. E aí você teve a experiência aqui na FATEC de montar o curso de gestão de recursos humanos, um curso matutino, que é mais desafiador ainda, porque... E como foi montar esta equipe de professores dentro de tudo isso que nós estamos falando, né, de como o professor deve ser, dos desafios que ele tem com a aula, né, como que é esse processo de montar uma equipe para um curso, né, com essa realidade tão desafiadora? Assim, como a gente está falando de um cenário público, a gente não tem tanta intervenção e autonomia nessa construção de equipes, diferentemente de uma particular, né? Então, por exemplo, quando eu recebi o convite para montar o curso, na verdade, só para explicar um pouquinho assim, para os nossos ouvintes, né? A FATEC é uma faculdade pública estadual. Sim. E para que ela possa oferecer um curso, precisa ter todo um estudo de mercado, porque precisa atender a cadeia produtiva local. Certo. Então, não são cursos que não tenham identificação com o mercado, vamos colocar assim. Porque o papel é cumprir um papel social. Perfeito. É a gente cumprir um papel social. A gente precisa atender uma demanda de mercado e para isso a gente precisa fazer todo um estudo. Então, maravilha. Então, me foi colocado o desafio de fazer esse estudo para a oferta de um curso na área de gestão. E outra coisa, quando nós temos FATECs próximas em cidades próximas, a gente não pode ofertar também o mesmo curso, porque nós não estamos competindo uma com a outra, né? Nós somos todas da mesma autarquia, enfim. Então, Fabiano, quando me veio esse desafio, e eu acho que, e falando um pouquinho mais agora da área de recursos humanos, né, como a gente falou, a área de RH, ela teve um recorte, né, ela tem vários momentos assim, mas basicamente são dois marcantes. Ela tem um período muito de um RH operacional, de um RH de folha de pagamento, de um RH mais burocrático, de questões mais burocráticas de um processo. Sim. E agora a gente tem um outro olhar da área de recursos humanos, né? Um RH muito mais estratégico. O RH é uma área estratégica dentro da organização. Ele deixou de ser uma área de apoio para ser uma área de estratégia de um negócio. Então, acho que diante disso, a gente começou a ver um movimento das empresas buscarem profissionais com essa formação. Sim. Então, aí que nós entramos. O nosso curso, se for olhar na grade nossa, a gente tem um perfil muito mais estratégico. É uma matriz muito mais estratégica, né? Então, a gente... E por que o matutino? Justamente porque como nós somos uma faculdade pública,
a gente também precisa dar acesso a outras pessoas, né? Nós temos aqui em Ribeirão, a gente tem muito forte, comércio, serviço, área da saúde. Então, são alguns setores que têm outros turnos de trabalho, algumas indústrias. Então, se a gente foca só em cursos noturnos, a gente acaba dando acesso mais àquele perfil tradicional. Sim, então, eu trabalho. Você exclui uma parte. Eu trabalho num período comercial e eu vou fazer a faculdade à noite. Então, a gente exclui. Então, a nossa preocupação é atender uma demanda que a gente chama de uma demanda reprimida, né, por não ter mais oportunidade de faculdades públicas dentro daquele período do matutino. Então, foi essa a razão. E a necessidade do mercado em busca de profissionais da área de RH mais estratégico. Então, claro, a gente tem inúmeros desafios, né? Sejam desafios por ser no período da manhã, sejam desafios pela falta de possibilidades de permanência, às vezes, do estudante, pois arruma um trabalho, arruma um bico. E aí passa a ser prioridade o bico e não a faculdade. A gente tem uma dificuldade, a gente se esbarra numa cultura, numa falta de uma cultura de priorização da educação superior. Que é um problema cultural brasileiro. Que é um problema cultural. E a gente não está dando conta, assim, de abraçar tudo isso, porque vem de esferas muito mais, né, que fogem ao nosso controle. Hoje tem uma coisa que me assusta muito, você deve estar também lidando com isso lá, que é um discurso sendo divulgado nas redes sociais de que CLT não presta e que educação é besteira, você está perdendo tempo na sala de aula, como, eu faço um videozinho aqui e vou aprender muito mais. Não é isso, mas né? só fazendo um parênteses aí, ainda falei essa semana em sala de aula, eu acho tão interessante, porque outro dia nós fomos conversar com o executivo e ele veio com essa ideia, aí nós falamos assim, certo, quantos profissionais você tem na sua empresa, em cargos, em cadeiras estratégicas, em nível gerencial, estratégico executivo, que não tem ensino superior? Daí... Ele travou, né? Travou. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado de ir na onda desse discurso, mas lá no Vale do Silício, ok, quantos será que estão em posições estratégicas? Vai, 1, 2. Ainda mais no Brasil que não tem essa cultura empreendedora. Ainda mais o Brasil que não tem essa cultura empreendedora. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair numa armadilha totalmente ilusória. Sim. Ilusória. Toda vez que vem essa discussão, eu sempre falo assim, fatos e dados. Vamos pegar o IBGE. Sim. Vai lá, vê qual que é o nível salarial de quem tem 4 anos de estudo, qual é o nível salarial de quem tem 8 anos de estudo, quem tem 12 anos de estudo. Aí não tem o que falar, né? E, então, assim, voltando um pouquinho na formação da equipe, né? Eu acho que há um desafio, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa, né, tem os seus planos A, os seus planos B. Então, é um desafio muito grande, assim, a gente formar uma equipe que... para todos ali a educação, né, seja um plano A, estar ali seja um plano A, e mais do que isso, com essa necessidade de prestar atenção no outro, porque é isso mesmo que eu vejo que tá tudo tão corrido, Fabiano, que o tempo é tão curto para todo mundo, e lá atrás das minhas prioridades estarem ouvir o outro, prestar atenção no outro, e às vezes é um olhar, né? Às vezes é um olhar, às vezes você não precisa nem falar nada, mas eu vejo muitos alunos que às vezes me procuram, claro que é mais fácil pelo acesso, por eu estar na coordenação, mas às vezes é só para eu ouvir. E isso faz uma diferença tão grande para ele, faz com que ele queira permanecer na faculdade. Então, ele se sente enxergado. Sim, então é um desafio muito grande, assim, né? Quisera eu poder escolher equipes, né, que a gente... Nossa, você deixou um tanto de gancho aqui, eu não sei nem qual que eu pego. Primeiro esse aí que você falou, né, porque a Rita Brito, quando esteve aqui, a gente falou sobre isso, sobre comunicação, sobre como as pessoas não escutam umas às outras, né, e a comunicação assertiva passa muito por isso aí. O segundo gancho aí que você falou, né, essa questão da educação, que para mim assim,
é até cruel você falar que a educação não é importante, Sim. como as pessoas têm falado, Sim. porque, gente, né, não faz sentido, é só você olhar para os números. Mas eu queria voltar ainda num gancho lá atrás, que é a questão do RH. Tá. Porque, assim, você falou uma coisa, eu não sou um profissional da área de recursos humanos. Como que eu caí, de certa forma, com algumas coisas de recursos humanos? Primeiro, quando eu estava na minha carreira de executivo, em um determinado momento eu tinha equipes muito grandes, e eu fui fazer um MBA de RH, porque eu falei, eu preciso entender de gente. E lá, fazendo o MBA de RH, eu me apaixonei pela área de recrutamento e seleção, porque eu falei, gente, se você recruta bem, né, tudo fica mais fácil. Tudo. E eu acabei, como eu produzo conteúdo para EAD, eu acabei escrevendo disciplinas sobre isso e um pouco dessa área eu atuo por causa disso. E a outra coisa é a seguinte, eu sempre dei treinamento, sempre não. Junto com a carreira de professor, eu fui para a carreira de treinamentos empresariais, e aí é T&D. Né? Mas a área de RH ela tem uma coisa que é muito interessante, que as pessoas de fora não entendem, que é a seguinte. Quando você olha para aquele RH mais tradicional, você tem ali um advogado, porque tem a legislação trabalhista, você precisa de pessoas que entendam de legislação trabalhista, então existem advogados que atuam na área de recursos humanos, e você tem contadores. Sim. Porque foi onde tudo começou, né? Foi onde tudo começou. A área de contabilidade, no início, é ela que abarcava ali todas as funções do RH, né? Em muitas empresas ainda o DP está lá abaixo da contabilidade. Porque é pagar imposto, porque é tudo bem. Aí, quando você vai para esse RH mais estratégico, você tem ali, no recrutamento e seleção, psicólogos, porque precisa ser um psicólogo para muitas coisas, né? Você tem na área de treinamento e desenvolvimento, você tem educadores, você precisa ter uma andragogia por trás do treinamento e do desenvolvimento, não é nem a pedagogia, a andragogia, e falta um profissional, na grande maioria das empresas, que consegue entender que, ao mesmo tempo que tem o advogado, por causa da legislação, o contador, por causa da folha de pagamento, o psicólogo e o educador, mas tem que ter alguém que tenha a visão. E o curso de gestão de recursos humanos, ele entra muito nisso, né? Nessa formação dessa pessoa que tem a visão da área como um todo e entende, olha, eu preciso de um psicólogo, mas o psicólogo vai fazer esse recorte aqui da área de estratégia. Eu preciso de um contador, mas ele vai fazer esse outro recorte aqui que é DP, né? E há uma falta ainda muito grande deste profissional no mercado, né? Sim, eu acho assim duas coisas. Primeiro, eu às vezes, né, me esbarro com pessoas que falam assim, a área de RH não é para mim não, eu gosto de números, né? Isso às vezes é muito comum, assim, você quer área de exatas, área de humanas. Só que quando a gente fala da área de humanas, Fabiano, a gente não tem como excluir. Por quê? Porque você não vai estar numa atividade isolada. Por mais que hoje a gente tenha as atividades da área de tecnologia, que tem uma atuação um pouco mais isolada, em algum momento você vai ter que conversar com o cliente, em algum momento você vai ter que repassar aquilo que você está fazendo. Então não existe uma atividade que você não lide com pessoas. Se isso não existe, você precisa entender de pessoas. Então, fazer recursos humanos, entender de pessoas, não é só para aqueles que gostam de pessoas, não. Se você está, independente da posição que você está, independente do ramo e do tamanho, né? Durante muito tempo foi, minha empresa é muito pequena, eu não preciso de uma área de RH, eu vou terceirizar. Não, isso não existe. Você precisa ter alguém ali dentro que entenda da tua cultura, dos seus valores, dos seus princípios e que vai saber trabalhar essas ferramentas. E às vezes o terceiro, né, ele vai tentar trazer culturas ou processos que não fazem sentido. Não fazem sentido. E aí a empresa tem um custo, aí a gente entra, né, em várias esferas. A empresa tem um custo de investimento muito grande disso, não tem um retorno disso, a área de RH não serve. A área de RH é vista como custo. Totalmente. Pessoas já são vistas como custo, né? Então a área de RH. Então eu acho que é um ponto muito importante para a gente começar a colocar na cabeça das pessoas, né? Independente da sua formação, você vai lidar com pessoas, então você precisa saber gerenciar pessoas. No meu papel como consultor, né, eu dou muita consultoria para empresas familiares em processos de organização, já há muitos anos. E uma das primeiras coisas que eu sempre falo com as pessoas que estão sendo promovidas, supervisora, gerente, qualquer coisa assim, faça um curso de RH, que você precisa entender de gente. Sim.
no seu cargo operacional, você precisava saber de processo. Sim. Agora ser líder, você precisa, cargo. E aí, completando a minha fala com a sua segunda colocação, vem muito esse olhar truncado da área de recursos humanos, ele surge muito por conta disso. Então, antes a gente tinha uma área totalmente operacional, e que muitas vezes o contador, e como você falou, muitas empresas ainda, ou a contabilidade que faz, e tá tudo bem, né? Ou a gente terceiriza isso e também tá tudo bem. A questão é que o profissional da área de RH, ele vem com conhecimento de ferramentas. Então, por exemplo, assim, nós temos recrutamento e seleção. São coisas diferentes, né? Nós temos formas de recrutamento e nós temos técnicas seletivas. Treinamento e desenvolvimento são coisas diferentes. Nós temos técnicas que são utilizadas para treinar e técnicas e ferramentas para desenvolver e mensurar tudo isso. Políticas de desenvolvimento que são muito mais amplas. Muito, então são conceitos totalmente diferentes. O que acontece? As pessoas se apropriam de conceitos como se fosse uma coisa só e vai tirando o profissional de RH de fazer, de fato, o que ele tem que fazer dentro de uma organização, né? Além do mapeamento de um diagnóstico, é ele que vai ter as condições de traçar o melhor desenvolvimento com ferramentas e com avaliação. Sim. E aí eu acho até interessante, que eu também outro dia estava discutindo com os meus alunos, eu ministro uma disciplina de treinamento e desenvolvimento, que a gente chama de educação corporativa, né? É muito fácil, quando a gente fala de mensurar conhecimento, mensurar aprendizagem, é muito fácil a gente mensurar a aprendizagem em áreas quantitativas. Mas é muito difícil a gente mensurar a aprendizagem em áreas que não sejam quantitativas. Sim, que não tenham indicadores claros. Não tem indicadores claros. E é muito difícil a gente formar indicadores, né, para essas questões mais intangíveis. Então, por exemplo, o mercado está falando muito agora de mensurar felicidade, engajamento, pertencimento. São coisas muito intangíveis. Como é que você mede isso? Como é que você mensura, né? Então, o profissional da área de RH, ele que é apto com todas as ferramentas que ele vem dentro do circuito, né, dele, profissional, para estar auxiliando a organização. Por isso que ele vem como um parceiro do negócio agora. Então, ele precisa entender do negócio e ele precisa entender das ferramentas que ele tem condições de usar para mensurar. A gente precisa mensurar. Aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Você vê uma coisa, o reflexo disso. Durante muitos anos eu atuei com treinamento empresarial. E uma coisa que é muito perceptível é a seguinte: o treinamento nas empresas, em grandes empresas que têm verba para isso, eu estou dizendo assim, eu treinei grandes bancos, eu treinei grandes indústrias, o treinamento é visto como um custo pelo seguinte: eu não consigo medir. Eu consigo medir assim, dei X horas de treinamento. Beleza. As pessoas responderam aquela provinha no final, legal. Né? Aquelas níveis de avaliação ali que a gente tem. Se o treinamento foi bom. Mas isso é raso, né? É raso. Eu não consigo mensurar qual foi o impacto deste treinamento. E como eu não consigo mensurar o impacto desse treinamento sobre os resultados da pessoa, o treinamento é visto como um custo. E aí o que acontece? Primeira crise que a empresa tem, o que ela corta? Treinamento. É a primeira coisa que a empresa corta, treinamento. Porque ela fala assim, eu não consigo. Agora, se eu tenho uma ferramenta que diz, esse treinamento, ele trouxe este impacto positivo, eu não vou cortar o treinamento, concorda? Eu vou investir no treinamento. Né? E tanto que, por exemplo, a gente, lá na faculdade, quando eu falo assim, né, nós somos um curso muito estratégico por conta disso. Os alunos, por exemplo, a gente tem uma bagagem muito forte de People Analytics, a gente precisar identificar dados, trabalhar com esses dados, interpretar. Não adianta só a gente ter os dados, a gente precisa saber analisar os dados e o que fazer com isso, né? Em Power BI, enfim. Então, é interessante, por exemplo, se a gente pegar um treinamento numa área comercial, é muito fácil mensurar, né? Eu posso até mensurar horas de treinamento, custo de hora e produtividade. Quanto aumentou de venda no final. Quanto aumentou de venda. Ou se eu pego numa linha de produção, e a gente estava até falando na faculdade outro dia, sobre qualidade. Muito se fala, né? Mensurar a qualidade.
A qualidade ela é totalmente subjetiva. Então, se a gente colocar numa linha de produção, o que é uma qualidade numa linha de produção? Número de peças produzidas com menor índice de defeitos, né? Menor índice de retrabalho, enfim. Então, isso você mensura. Mas como a gente mede a qualidade de um trabalho, por exemplo, da área de recursos humanos? Ou de um atendimento. Ou de um atendimento, porque aí você depende da resposta do terceiro para medir o seu, mas aí o seu impacto, ele é positivo ou negativo mediante o terceiro. Tem um atendimento perfeito, mas a pessoa estava nervosa. E não gostou. Então, Fabiano, são questões que a gente precisa trazer para esse RH estratégico. Isso é o RH estratégico. Sim. Ele entender de toda a organização e saber quais são as ferramentas certas, a melhor forma da gente trabalhar essas ferramentas, né? E eu vejo também, por exemplo, na pandemia, apesar de toda a infelicidade, né, e as diversas aí situações adversas que nós tivemos, ela deu um olhar diferente para a pessoa dentro de um contexto organizacional. E isso, de uma certa forma, trouxe o RH para um outro patamar, para um outro nível, né? Questões que antes não se falavam passaram a ser questões de preocupação dentro das organizações. Só que aí um grande desafio que a gente tem, que virou também terra de ninguém, né? Porque todo mundo se apropria para falar de pessoas. Sim. É fácil falar de pessoas, todo mundo se apropria para falar de pessoas, todo mundo tem o conhecimento. Então a gente sempre reforça essa pauta, né? É claro, cada um na sua atividade, se a gente precisa do psicólogo, para um recorte específico, a gente vai precisar do profissional da área de direito para uma área específica, que aí é uma área dele, mas a gente ter a capacidade de analisar aquele que é o senso comum e aquele que efetivamente eu estou trazendo para agregar para a minha organização. E porque eu vejo muito assim, as empresas, às vezes, elas vão muito por um fluxo do modismo, né? A gente chama gestão pelo modismo. E às vezes você é contratado, você contrata um profissional X que não tem o conhecimento de ferramentas de RH, mas tem a fala do senso comum, e aí vem para um contexto da organização, não dá conta mesmo de lidar, não dá. Se me pedir para fazer uma conta estatística, uma básica, eu vou saber fazer, mas se pedir para eu fazer algo mais aprofundado, eu não vou saber, porque não é minha formação, né? Não é o meu... então aí essa pessoa que veio prometendo, né, numa promessa de resultados e parará, não conseguiu aquilo dentro da organização, aí vamos cortar, aí no primeiro momento é o treinamento que se corta, porque um treinamento é um custo. Não, e você vê, né, você falou é perfeito, porque vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje no RH, é que assim, gente, infelizmente, né, receber as pessoas aqui no podcast é um privilégio que eu tenho, porque além, né, da pessoa vir até aqui para poder fazer isso, ainda vem no sábado, que é o único dia que a gente tem para gravar, e eu não posso ocupar o tempo da pessoa, né, que tão gentilmente veio aqui falar, então a gente acaba, já estamos mais ou menos no seu limite aqui. Mas hoje está acontecendo uma coisa assim, todo mundo está discutindo o impacto da IA no RH. Seja no recrutamento, seja na seleção, seja no treinamento, seja, né, no desenvolvimento, seja na motivação, todo mundo está discutindo. E o que eu tenho visto? Eu estou até participando de um grupo de estudo na BRH sobre IA na RH. E a gente vê um tanto de gente que não é de RH, que é de tecnologia, com a melhor boa vontade possível, mas tentando, exatamente o que você falou, porque você estava falando, eu estava pensando nisso. A pessoa vem com uma solução mágica que faz peraí, lindo, do ponto de vista da IA, show de bola, funciona, mas você considerou que as pessoas são diferentes, que as pessoas estão em momentos psicológicos diferentes, estão em momentos de vida diferentes? Eu vejo isso muito no treinamento também, e na consultoria em RH. É muito comum você chegar numa empresa, e eu já vi isso, pessoas que vêm dar um treinamento e não sabem nem o nome da empresa. Eu já vi palestrantes caríssimos
né? Chegar no meio da palestra fazendo, a empresa de vocês trabalha com o quê mesmo? Eu falei, gente, como é que esse cara tá aqui? Gente, né? e nem o cuidado, né, de buscar a informação, de se preparar, né? Mas as empresas gostam disso porque é o nome famoso, é o modismo, é a gestão pelo modismo. A gente, assim, nossa, quando a gente começa a perceber o mercado mudando, aí todo mundo é da pauta agora da NR1, todo mundo sabe falar de NR1, todo mundo sabe falar dos fatores psicossociais, todo como mundo se isso fosse simples, né? Como se fosse simples, como se fosse, né? E aí a gente acaba tirando um pouco o lugar daquela área, a importância daquela área dentro de uma organização, né, Fabiano? Não, e às vezes quando a pessoa do RH vem e fala com propriedade, fala, peraí, sei que você está falando, não é bem assim, vamos levar, aí essa pessoa é descredibilizada, porque o outro tem Perfeito. O modismo, ele tem Perfeito. a fala, né? Ó, quer ver um exemplo muito básico, né? Motivação, você falou de motivação, né? Sim. A motivação, ela é um conceito, ela tem um conceito muito associado ao intrínseco, Sim. tá? E estímulo é extrínseco. Então, por exemplo, eu não posso falar que eu vou dar uma palestra motivacional. A minha palestra, ela é um fator externo, ela é um estímulo, ela é um incentivo. Motivacional, ela não é. Porque cada um que vai conseguir trabalhar internamente se aquilo vai motivar ou não a pessoa. Isso depende da sua cultura, do seu momento de vida, da sua hora que você está aqui. Então, só para ver assim, termos que as pessoas vão se apropriando e fazendo usos indevidos e que não vai trazer aquilo. Você não vai conseguir motivar ninguém, porque isso é um fator intrínseco, está associado à pessoa. Às vezes mas você tenta estimular, você tenta incentivar, entende? E o que a gente vê, se a gente abrir, né, LinkedIn, outras redes, fala motivacional, frases motivacionais. Eu vejo os profissionais da área comercial ficam chocados. Poxa, eu fiz toda uma campanha motivacional e a equipe não foi. Eu falo, bicho, deixa eu falar. Perfeito. Tem uma pessoa que está com o pai doente em casa, uma pessoa da família doente, ele vai se motivar se você der para ele um dia de férias, um dia de folga. Tem uma pessoa que está com uma criança pequena em casa, ele vai te motivar se você der uma fralda para ele. Tem outra pessoa, porque cada pessoa se motiva por motivos diferentes, né? E a gente quer criar um padrão. Que assim, se a gente entrar nisso, a gente vai ficar o resto do dia. Dinheiro, por exemplo, as pessoas falam, não, vou dar um prêmio em dinheiro. Dinheiro é um fator motivacional extremamente de curto prazo. Eu ganhei, eu fico extremamente motivado. Naquele momento, acabou. Isso. E mês que vem, se eu não ganhar, eu fico desmotivado, eu fico frustrado. E aí é o problema, porque aí você gera uma frustração. Porque você está oferecendo uma coisa que você não pode, você não vai tocar no interior dele. Né? Você trabalha programas, a gente tem vários programas de incentivo. Sim. E que eles vão efetivamente trazer uma motivação, a gente não sabe, né? A gente tem que fazer pesquisas para buscar entender isso. E é interessante, se a gente pegar também pesquisas que relatam, hoje em dia as escolhas profissionais, elas não são mais sendo pautadas no salário. Sim. As escolhas profissionais, elas são o que eu trago, o que eu recebo, o que me agrega em termos de equilíbrio profissional e pessoal. É o que você falou, você saiu, você foi de uma carreira e você foi para outra. Então, o salário, ele está perdendo esse, obviamente, que o dinheiro é extremamente importante, todo mundo precisa, e a vida fica mais confortável quando você tem, né? Mas deixa de ser o principal. Essa eu acho que é uma das questões que mais tem criado problemas, conflitos geracionais. Porque eu percebo que a geração Z, ela tem isso mais claro do que as gerações anteriores. Assim, o dinheiro é importante, mas minha saúde mental, minha vida é mais. E isso choca quem é da minha geração, fala assim, como assim? Né? Perfeito. E aí, Fabiano, para você ver a importância da atuação do profissional da área de recursos humanos, a gente precisa mapear interesses, porque hoje dentro de uma organização nós temos diferentes gerações trabalhando no mesmo projeto. Né? Se eu pegar uma sala de aula, eu tenho diferentes gerações. Se você pegar uma consultoria, você vai ter diferentes gerações para dar um treinamento. Então, cabe a nós mapear essas necessidades diferentes, mapear a diversidade, né? Mapear a diversidade para a gente saber a melhor forma de conseguir entregar aquilo
que o profissional precisa. Aí sim você está gerando estímulo, aí sim ele pode se sentir motivado, né? Não cabe mais o colocar todo mundo no mesmo pacote. Eu falo assim, né? Tem empresa que, por exemplo, antigamente a gente recebia cesta básica, né? Aquilo não era, para muitos, não era um acréscimo de salário, né? Um benefício que era acréscimo. Por quê? Porque se não fizesse sentido para você, se você não fizesse uso daquilo, aquilo para você não faria a menor diferença. O seu salário continua X e você não recebe um acréscimo. Mas para aquele que fazia uso, o seu salário era X mais o valor da cesta, né? Então hoje, por exemplo, quando a gente fala de benefícios, várias empresas já estão trabalhando módulos diferentes e cada um tem autonomia para decidir se eu vou usar em gasolina, em vale alimentação, em vale transporte. Mas isso é um trabalho do RH em fazer um mapeamento da diversidade para tentar identificar a melhor forma de incentivar e estimular o funcionário. Né? Otávio, você vai ter que me prometer voltar, porque assim, tem tanto de assunto que nós deixamos para trás. Fora um tanto de gancho que a gente pegou aqui, que a gente começou a falar de educação, tamanho RH, eu queria voltar um tanto de coisa de educação, falar um tanto de coisa de RH, mas eu sei que você tem um compromisso, eu não vou te prejudicar aí, porque só tenho a agradecer por você estar aqui no sábado. Imagina, Fabiano. Mas realmente eu gostaria que você voltasse aqui, e a gente vai agendar aí depois para frente, porque assim, ficou muita coisa para a gente falar, porque eu queria muito discutir com você a questão do papel da educação na formação dos profissionais, não só de RH, né? Sim. Tem um tema que me apaixona e a FATEC tem muito a ver com isso. O primeiro livro que eu lancei na minha vida se chama Cursos Tecnológicos, Guia dos Cursos Tecnológicos, porque ele fala o seguinte, isso foi lá em 2009 que eu lancei esse livro, porque era um momento, os cursos tecnológicos tinham sido criados na Lei de Diretrizes e Bases de 96, mas as instituições começaram a oferecer esses cursos lá por 2003, 2004, eu vi sua experiência com criar o curso de RH, eu tive a experiência de criar o curso de logística numa instituição, e os cursos tecnológicos, eles ainda são muito mal compreendidos pelo mercado. Perfeito. Eles são vistos como um curso de menor qualidade, quando não tem nada a ver. Por exemplo, vou pegar o curso de RH. Um tecnólogo em gestão de recursos humanos sabe muito mais de RH do que um administrador. Sim. Porque ele teve 2.400 horas de RH. E lá no curso de administração ele vai ter 200 horas. Duas disciplinas, 3, né? Dependendo da grade. Dependendo da grade. Então, o curso tecnólogo, ele foi criado, ele é um curso de graduação superior, assim como um bacharelado, assim como licenciatura, mas ele foi criado para atender a nessa necessidade de profissionalização, porque eu preciso de um gestor de marketing, um gestor de RH, e a gente nem tocou nesse assunto, que é um assunto apaixonante, né? Sim, e aí só para falar um pouquinho desse assunto, né, que é uma boa pauta para a gente aqui, a gente ainda, né, a gente tem a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia, e a gente tem a ETEC, então a gente ainda sofre com a dificuldade das pessoas entenderem, né, a ETEC são cursos técnicos, nós oferecemos, e ensino médio, nós oferecemos cursos superiores, e os nossos cursos da FATEC são de 3 anos, né, então o bacharelado pega administração 4, os nossos são de 3 anos. E os alunos perguntam, mas por que encurtou 1 ano? Né? Eu vou deixar de ver alguma coisa? O mercado pega, mas está fazendo um curso de 3 anos? Um curso menor? Será que ele está vindo, né, sabendo menos? E não, na verdade, vamos pensar assim, enquanto na administração, no bacharelado, você teve 3 disciplinas básicas, né? Você teve, por exemplo, Sociologia 1 e 2, Matemática 1 e 2, Português 1 e 2, aqui no tecnológico, a gente tem uma. Então, na verdade, a gente uniu as disciplinas básicas para garantir um foco numa área específica nos outros anos, que é isso que você falou. Então, o profissional ele sai com uma bagagem muito mais pronto para atuação numa área específica, muito mais pronto para o mercado e muito mais rápido. Sim, né? Então, ou seja, a gente agilizou a inserção desse profissional no mercado de trabalho. Na verdade, foi isso. E pensa bem, né? Eu sempre falo isso quando estamos falando sobre os tecnólogos. Fala assim, pensa a estrutura de uma empresa.
Você tem um gestor de marketing, um gestor de logística, um gestor de RH, um gestor financeiro, um gestor... E você tem uma pessoa aqui em cima, que é o diretor, que precisa saber um pouquinho de cada coisa. O curso de administração, assim como a medicina, assim como o direito, eles são cursos generalistas. Eles vão te... O médico, quando ele se forma, ele é um médico, um clínico geral. Ele quer ser oftalmologista, ele vai ter que fazer uma especialização em oftalmologia. O advogado, quando ele se forma, ele é um advogado geral. Ele quer ser criminal, ele quer ser empresarial, ele vai ter que se especializar. Então, a administração ela é generalista, como os cursos de bacharelado são. Características, com exceção das engenharias, que elas são um pouco mais específicas. Mas os tecnólogos, eles são pensados para o seguinte, olha, numa empresa eu preciso de 10 pessoas especializadas. Eu preciso de um gerente de marketing, gerente de pessoas, né? Pessoas diferentes aqui. E é neste sentido que ele foi desenvolvido. Mas isso é uma outra conversa. Tem outros assuntos que eu queria que passaram aqui, né, sobre essa questão, por exemplo, da formação do profissional de RH, mas você vai me prometer que você volta. Vou voltar, com certeza. Né? Então eu vou deixar você se despedir. Se quiser falar aqui com o pessoal, comigo aqui, não tem problema. Falar um pouco, né, sobre essas, o que você quiser falar e depois eu encerro ali pra gente. Tá. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui falando com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha atuação profissional dessa área de recursos humanos que vem ganhando aí uma frente muito grande. E acho que queria também deixar assim, uma mensagem para o pessoal. Você começou falando, né? Hoje nós vamos falar de carreira, educação, para você que está entrando agora na faculdade, para você que não estuda, eu acho a educação muito democrática, né? A gente não tem a hora certa para começar a estudar, a gente não tem a hora, e nunca para, né? A partir do momento que você dá o start, você tem que continuar. Então, acho que as pessoas devem se preocupar em investir na sua formação, na sua educação. Cuidado com aquilo que escuta, cuidado com aquilo que vê nas redes sociais, né? Quando a gente pega dados, a gente vê que é totalmente diferente. As pessoas que estão por trás aí de cargos específicos. Então aproveitem todas as oportunidades que você tem estando em uma faculdade, estando em uma universidade, porque isso vai te dar muita bagagem para o mercado, a sua troca, a sua experiência, e busquem a educação como um plano A, né? Se você ainda não tem uma carreira, se você ainda não tem a escolha de uma área, mas que vocês tenham aí a educação como um plano A na vida de vocês, porque é só por meio da educação que a gente transforma, que a gente cresce e que a gente consegue aí conquistar mais coisas na vida da gente. Então, acho que era isso. E posso fazer um merchan da FATEC? Pode, lógico. Então aproveitando, né, a FATEC está com as inscrições abertas para o vestibular. Então, venho para o curso de recursos humanos, também vou fazer para o meu. As inscrições vão até 6 de junho no vestibular.fatec. Então, é só entrar no site vestibular.fatec.sp.gov.br, faculdade pública, estadual. E será um prazer tê-los lá conosco fazendo faculdade e principalmente se a escolha for o curso de RH. Obrigada, viu? Obrigada, Fabiano. Bom, você vai ter que voltar, porque só isso aí que você acabou de falar aqui, né, explicar o que é uma universidade pública, o que é uma faculdade, o que é uma FATEC, o que é uma ETEC, o que é o curso médico. Já é um assunto, né? É um assunto, né? A FATEC, eu tenho grandes amigos que atuam na FATEC, pessoas que trabalharam comigo em instituições de ensino. A FATEC ela foi pensada, é uma instituição relativamente nova em termos, né, de história, mas que traz uma bagagem histórica grande também, e sempre foi pensada com muita qualidade, né? Eu vejo assim, todas as instituições, até pelo nível dos professores. Sim. Esse ano a FATEC fez 50 anos, né? Mas eu digo assim, com esse papel, né, que ela cresceu muito. Muito, anos, muito, né? Nos últimos 20 anos, ela cresceu, assim, muito. Principalmente no nosso interior, né? Em São Paulo, a FATEC é uma faculdade estadual, né? Então só vai ter aqui no nosso estado. E na cidade de São Paulo ela é muito forte. E aqui no nosso interior ela teve esse crescimento muito rápido. Eu acho que agora que o mercado está entendendo, né? Isso aí que você falou da confusão entre ETEC e FATEC ainda já existe. Existe, né? E
E mais uma vez, né, reforçar a questão que eu sempre falo assim. Eu fui uma das pessoas, como você disse, às vezes você não tem a possibilidade de estudar quando é novo. Eu fui uma das pessoas que fui estudar aos 30 anos de idade. E foi quando eu tive a oportunidade. E a educação mudou minha vida, e eu acho que a educação muda a vida das pessoas desde que você se dedica. Sim, né, sim. E invista nela. Você falou sobre vários assuntos, assim, aprendizado ao longo da vida, que é um assunto que a gente pode aprofundar aqui bastante também, porque você nunca vai parar de estudar. E o Mais Que Um é sobre isso, né, sobre trazer pessoas que possam contar suas histórias, mas falar isso, né, trazer também o outro lado, trazer o conhecimento acadêmico, o conhecimento profissional, o conhecimento técnico, porque seja você um jovem de 17 anos escolhendo, você está com dúvida? Tem gente com 30, 35, 40 no meio da carreira com dúvida também, sem saber o que quer fazer da vida. Tem pessoas que acharam que ia aposentar agora com 55, 60 e vão trabalhar mais 15 anos e estão com a mesma dúvida. Carreira é caminho, né? Na verdade, se a gente pegar a tradução da palavra, o significado da palavra, carreira é caminho, né? E é o caminho, a gente trilha esse caminho e constrói esse caminho, mas sempre com muita dedicação, né? A carreira é muito importante na vida, é uma parte importante da vida, né? Trabalhar. As pessoas acham assim, se eu ficasse rico eu parava de trabalhar. Nada, você continuaria trabalhando, porque eu trabalhar faz parte da vida. E lidar com o ócio é difícil, né? Difícil, né? Então, foi um episódio que vai virar mais um, com certeza, porque a gente tem muita coisa para dizer. Se você gostou, não deixe de seguir a gente aqui, acompanhar. E a Otávia vai voltar aqui com toda certeza para a gente falar de outros assuntos. Então, até a próxima.